Olá! Neste vídeo vamos falar um pouco sobre o nosso tão famoso apêndice. É uma estrutura que por muito tempo foi mal interpretada por parte das ciências da saúde, né, levando a diversas remoções cirúrgicas desnecessárias. Hoje nós temos esse entendimento, mas vamos tentar fazer um levantamento baseado no processo de evolução da espécie humana para tentar entender como aconteceu essa má interpretação. Quando a gente olha para o apêndice sob o aspecto evolutivo, é fácil perceber que ele é uma estrutura que involuiu. Os anatomistas usam esse termo, e quando a gente olha para isso sobre um prisma do processo de evolução, nós temos a ideia de que ele possa ter perdido função. Quando, na verdade, a maioria das estruturas que evoluíram, elas podem ter mudado, alterado a função e não necessariamente, atualmente, não exercerem nenhuma função mais importante. E com o apêndice é mais ou menos isso que aconteceu. O nosso apêndice, ele é hoje um apêndice chamado vermiforme, por ter ali uma característica, uma forma parecida com o verme, de tão pequeno que ele é, e até mesmo podendo ser mal interpretado, a levar a sua função a uma inutilidade. Quando a gente olha para isso sob o aspecto da evolução e seleção natural, a gente sabe que dificilmente, né, uma estrutura ela permaneceria no corpo humano, que aí tem seus milhares de anos de evolução, se não houvesse realmente uma função. E com o apêndice é mais ou menos isso. Nós temos a característica principal do nosso apêndice hoje, né, como um grande auxílio na função protetora do nosso sistema digestivo, na função imunológica do nosso sistema digestivo. Isso já é bem enfatizado para as ciências da saúde de uma forma geral. Mas o que era o nosso apêndice? Esse é um grande ponto, né, a ser questionado. Se ele evoluiu, é porque provavelmente era uma outra estrutura com uma outra função. E é exatamente esse o ponto. Nosso apêndice hoje, que executa essa função imune, ele era, na verdade, um seco cólico. Assim como nós ainda temos um seco, né, no início do intestino grosso, o nosso apêndice vermiforme era um segundo seco, o que é uma coisa extremamente comum para os animais que são caracterizados como fermentadores intestinais. Nós temos os animais, dois grandes grupos de fermentadores, os fermentadores intestinais e os fermentadores gástricos. Um exemplo de fermentador gástrico é a vaca, ou seja, aquele processo de ruminação que ela faz é exatamente a fermentação no nível gástrico, no nível mais superior do tubo digestivo. Já nós, os primatas em geral, somos fermentadores intestinais. E os fermentadores intestinais normalmente têm vários secos para realizar essa fermentação no próprio intestino. Como a principal característica da evolução do nosso sistema digestório, né, quando a gente diverge dos outros primatas, é reduzir as capacidades de fermentação pela não necessidade mais de fermentar tanta coisa, porque a gente começou a se utilizar muito do fogo, e isso com mais pouco tempo para cá, né? Então, as nossas estruturas responsáveis por fermentar foram reduzindo. E o apêndice é o maior exemplo que a gente pode ter da menor vocação do ser humano para fermentar. Ou seja, nós somos animais que devemos, por natureza, fermentar pouco. E o nosso apêndice é uma prova viva disso. Ele passa de seco cólico, ou seja, com característica fermentadora, a uma estrutura que assume uma outra função, voltada para a defesa do nosso sistema digestório, assinando, né, mostrando essa menor necessidade de estruturas voltadas para a fermentação. Como a gente optou, né, por cozinhar nossos alimentos, por usar o fogo, a gente pode se dar o luxo de absorver esses alimentos mais rapidamente, porque eles são facilmente digeridos, né, já entram muito digeridos pela ação do fogo. Então não tem tanta necessidade de estruturas
como por exemplo o gorila, que come folha crua o dia inteiro e tem que ficar ali fermentando essas folhas. Qualquer dúvida sobre o processo de fermentação, que vem a ser fermentação, eu vou deixar o link aqui de um outro vídeo que fala um pouco melhor sobre esse processo químico, que gera um alto custo energético para a nossa digestão e que no nosso caso foi amenizado, tendo aí o nosso apêndice vermiforme como uma prova viva da menor vocação humana para a fermentação. Então eu quero finalizar esse vídeo trazendo para você a mensagem de que essa é só mais uma estrutura que dá esse exemplo e que talvez o seu paciente esteja com um grande problema se ele estiver fermentando além da conta. E nós vemos muito isso, na prática do dia a dia, aquele paciente que está fermentando demais. Enquanto o ser humano, nós sabemos por todo esse processo de evolução, são animais, pelo menos comparativamente aos outros primatas, que deveriam fermentar pouco e absorver muito. Então fica a dica para que você olhe um pouco mais para isso em relação ao seu paciente, em relação às vocações fermentadoras. Se ele é uma pessoa que se queixa de acúmulo de gases, se ele é uma pessoa que se queixa das distensões abdominais, com um desconforto associado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até a próxima!